Eu queria, Joia, eu queria Esqueci de comunicar, perguntar, professor, se posso gravar. O senhor se permite que grave? à vontade, professor, fica à vontade. Obrigado. Minha honra. Queria dizer, inicialmente, que essa sessão também já me foi citada inúmeras vezes, acho que o professor deve lembrar, eu até já assisti na qualidade de participante aqui, né? Então, para mim, isso é realmente uma sessão de grande tradição já no nosso país. E quando eu recebi o e-mail do professor Braga, ele me convidou inicialmente para esse tema aí, atualidades em pré-eclâmpsia. Eu fiquei um pouco de receio quanto a isso. Eu fiquei com medo de terminar ali como Atlas, né, que desafiou os deuses e foi condenado a carregar o mundo nas costas, né, até o fim. Porque eu não me sentia assim à vontade de falar para uma plateia tão gabaritada sobre atualidades. O que seria isso? Então eu aproveitei um contato com o professor Jorge Rezende, revendo o título, e aproveitei esse subterfúgio. Eu mudei naquele momento, a proposta do meu título, que é de reflexões e tendências em pré-eclâmpsia, né? Então, essa é a minha proposta aqui. Eu não vou apresentar, obviamente, nenhuma verdade absoluta, inequívoca e eterna, mas, obviamente, a gente passear um pouco nesse sentido, né? Nesse objetivo, eu não vou ter tempo de mergulhar em cada um dos tópicos que eu irei trazer. Pelo contrário, como eu disse, eu quero convidá-los para nós percorrermos aqui alguns assuntos ligados à pré-eclâmpsia, e já inicio dizendo que, no fim das contas, todos nós estamos aqui pela genitora, pelo produto da concepção, então nós estamos falando aqui da perinatologia, o futuro, né, da nossa sociedade, o futuro das nossas famílias, começa, né, com decisões acertadas nessa esfera. Eu gosto muito dessa estilografia que a Febrasgo utilizou por muitos anos para falar da importância da morte materna, uma mulher crucificada no seu próprio útero, e ela morreu porque já tinha uma doença subjacente, as transformações gravídicas puerperais fizeram que ela evoluísse para o óbito, ou então tem uma coisa específica da gravidez. E o maior exemplo disso é mesmo a pré-eclâmpsia, que no mundo, os dados da professora Délia Lula não deixam a gente ficar é, tranquilos, porque existe aí uma estimativa de mais de 70 mil mortes maternas por ano, sendo que no Brasil esses números são bem preocupantes, como o professor Jorge Rezende Filho já comentou. Né? Nós temos aí, por muitos anos, a hipertensão como a principal causa de morte materna. Mas eu não gostaria de sair daqui sem lembrarmos do desafio que é a morbidade materna grave, né? Quando nós estamos diante de uma morbidade materna grave e ela encontra uma falha no sistema, isso pode culminar em óbito, e realmente se o nosso papel é desfazer esse quebra-cabeça e evitarmos esse desfecho ominoso. E muito bem já documentado pela Rede de Vigilância de Morbidade Materna Grave, liderado pelo professor José Guilherme Secati, nós temos no Brasil, para cada mulher que morre, 10 a 15 quase morrem. A pré-eclâmpsia contribui muito com isso, mas também contribui com o que eu chamo aqui de berço vazio, né? É pelo menos 500 mil de crianças que moram ao redor do mundo, principalmente por causa da prematuridade letiva, fruto das decisões salvadoras da mãe que nós tomamos. Eu gostaria antes da gente ir para as questões clínicas, trazer uma reflexão para a gestão, para o sistema, dizer essa frase da ciência da melhoria, que todo o sistema é perfeitamente desenhado para obter os resultados que obtém. Então, se a gente pensa em resultados diferentes, tem que melhorar o processo e depois melhorar as pessoas, né? Essa publicação mesmo, que a Suzane Ceruia é a primeira a escrever, ela fala da dificuldade que conhecimentos que todos nós carregamos de maneiras diferentes tem em chegar no leito da paciente, né? Esse gap, né, é algo bastante importante, causando aí o que se chama do vale da morte, né? Essa distância entre o que nós sabemos e aquilo que realmente é feito. E um dos percursos que, já falando
das questões de tendências e ideias sobre isso, esse acrônimo aí, que foi criado pelo professor Henry, né, chamado os 4Ps, onde a gente trabalharia, né, para a redução de morte materna, pensando numa prevenção adequada, num pré-natal atento, num parto realizado oportunamente e também o seu monitoramento puerperal. Bom, seria difícil eu, assim, garantir aqui uma incidência de pré-eclâmpsia no Brasil, tive essa dificuldade, mas, no fim das contas, essa dificuldade é já apregoada por muitos, são publicação também do Grupo de Campinas, trazendo aí, por exemplo, essa questão, mesmo considerando o CID, a gente tem uma dificuldade muito grande de dizer exatamente essa incidência, por isso que eu resolvi trazer aqui um dado americano, no qual a gente pode dizer que, pelo menos, né, considerando aí esse período de 2007 a 2019, houve o dobro da incidência pré-eclâmpsia, como se é uma doença que está crescendo, eu vou chamar assim. Claro que eu estou entendendo que as populações são diferentes aí nesses dois países, mas a gente observa ali que em 2014, tanto na área urbana quanto na área rural dos Estados Unidos, a gente teve um aumento desse problema. Essa publicação é muito interessante, a publicação da Marina Daniele, na verdade, ela está escrevendo para clínicos em geral, no jornal de cardiologia, mas ela já expressa uma preocupação. Ela diz que a maioria das sociedades, das diretrizes, elas reconhecem a importância do problema, elas até entendem que medidas efetivas precisam ser tomadas, mas têm dificuldades, por exemplo, para unificar o diagnóstico, inclusive para escolher as medidas não farmacológicas e até farmacológicas para essa situação. Por isso que eu queria já dizer que o professor Perassoli aí, ele liderou e a trajetória dele é de liderança, preocupado com esse tema, mas já algumas publicações tentando já unificar isso aí, claro que isso não é novo, mas eu estou só querendo mostrar que aí algumas respostas nacionais de engajamento, né, que vieram pela Rede Brasileira de Estudos de Proteção à Gravidez e também pela Comissão Nacional de Saúde da FEBRASGO, em que a tentativa da gente pensar sobre isso. Então, eu vou me dar o direito aqui claro, a gente saber de que ponto estamos partindo. Então, essa classificação dos anos 2000, já amplamente conhecida, ela divide a gravidez em 4 etapas, né? O início da gravidez, a 20ª semana, o dia do parto, a 12ª semana após o parto. E se o estado hipertensivo começa antes da gravidez, ou antes da 20ª semana, mas não desaparece pós-parto e, eventualmente, sem uma limitação de tempo, isso é hipertensão arterial crônica. A hipertensão coincidente com a gravidez, que não vamos tratar aqui. Agora, se esse estado hipertensivo começa ali, em torno da 20ª semana, vai até a 12ª semana pós-parto, numa situação em que a proteinúria não é significativa, nós chamamos isso de pressão gestacional tardia. Já nesse mesmo período, se o estado hipertensivo for acompanhado de uma expressão significativa de proteinúria, nós temos aí a pré-eclâmpsia, que é justamente o objeto da nossa fala aqui. Lembrando que cerca de 30% das mulheres com hipertensão crônica terão a famigerada pré-eclâmpsia sobreposta, e lembrar também que os casos mais graves, eles advêm ou se instalam aí entre a 22ª, 32ª semana, 28ª, 32ª semana. Mais tarde eu vou comentar um pouquinho exatamente sobre isso, por isso que eu faço essa referência, mas eu queria lembrar que esse momento da literatura, a proteinúria é a grande definição do problema. E será que 20 semanas não seria muito rígido, né? Essa condição? Alguns trabalhos começam a questionar isso, até porque tem mulheres que desenvolvem uma proteinúria, uma hipertensão, desculpa, antes da 20ª semana, e será que isso também não seria pré-eclâmpsia, que se acomodou mais cedo, né? E também existem alguns problemas próprios do ciclo da vida puerperal, né? Por exemplo, a redução da resistência vascular inicial, né? A gente sabe que uma pressão arterial diastólica vai reduzindo na gravidez, quando ela chega ali no segundo trimestre, pode reduzir até 20 milímetros de mercúrio, e os desafios também quanto à condição renal da paciente. A gente vê que cerca de 11% de pacientes podem já ter, no início da gravidez, uma proteinúria significativa, o que, na verdade, pode ser um dano renal subjacente que nós desconhecíamos. Muitas mulheres começam
o seu pré-natal como praticamente a primeira avaliação médica que a paciente tem. Pois bem, o Congresso Americano de Ginecologia e Obstetrícia, em 2013, aponta que a proteinúria pode não estar presente, mas estarão presentes aquelas condições que nós chamamos de deterioração, dizendo mesmo para a gente claramente que o diagnóstico não é estático, tipo, tem ou não tem proteinúria, mas ele é dinâmico, ele é heterogêneo, e por isso mesmo que a gente precisa estar atento a todos os sinais e sintomas e ouvir essa paciente com atenção, porque tem muitas questões clínicas aí envolvidas. Em 2014, a Sociedade Internacional de Hipertensão na Gravidez acaba por referendar tudo isso, só que também acrescenta que as condições de insuficiência placentária acabam corroborando com esse diagnóstico, então a placenta acaba sendo como se fosse um elemento também, eu vou dizer, quase que fundamental desse diagnóstico. Até que em 2023, a Rede Brasileira de Hipertensão na Gravidez, Estudos de Hipertensão na Gravidez, ela acabou utilizando os critérios dessa mesma sociedade que eu comentei anteriormente, que foram publicados em 2018, e elementos, eu vou chamar de finos, como uma transaminase elevada mais do que o seu laboratório, uma contagem de plaqueta menor do que 150 mil, elevação de creatinina de 1, né, dentro de um contexto de hipertensão após a 20ª semana, teria, portanto, o cunho de que eu estou diante de uma pré-eclâmpsia, e é importante a gente só lembrar que a gente está falando da ausência de proteinúria nesse sentido, e não estamos falando de síndrome REL. Eu gosto muito desse artigo do professor Ahmed. Ele pergunta, né, será que a pré-eclâmpsia não é uma inflamação? É como se fosse uma sepse sem um micro-organismo, né? Então, nessa ideia de olhá-la como uma inflamação, eu queria lembrar que a relação soluble-PLGF, e muitos aqui que estão participando usam diariamente isso, ou muito frequentemente, ele veio justamente para contribuir muito com essa condição, e os principais trabalhos sobre isso diz que era aplicável após a 20ª semana, alguns protocolos colocam um pouquinho mais na frente, mas, na verdade, uma mulher que se parece muito em ter pré-eclâmpsia, teve uma pré-eclâmpsia gestação anterior, principalmente aquelas mulheres que têm doença renal subjacente, que a proteinúria não vai contribuir muito com essa definição, essas relações vão nos ajudar muito, e, inclusive, no Brasil, já existe, digamos assim, propostas para utilizar. Eu não vou passar cada valor desse, todos aqui devem conhecer muito bem isso, mas é importante lembrar que tanto a relação soluble-PGF como também o valor isolado do placenta growth factor quando está acima de 100, é como se ele fizesse, esses exames fizessem o que a gente chama de rule out, ou seja, ele é bom para afastar a pré-eclâmpsia, para dizer que essa mulher está parecendo, mas ainda não é. Então, são as contribuições, eu digo assim, preferidas, né, que esses artigos trazem. E eu quero lembrar também que agora o território vascular materno, né, do sistema nervoso central, a partir dos estudos que no Brasil são muito bem liderados pela professora Angélica Dibes, elas nos traz aí o Doppler de arterioftalmo, isso é uma publicação, eu tive a honra de conhecer a professora Angélica nesse período aí, em que essas publicações, em que ela nos trazia os graus de intensidade de deterioração materna a partir desse exame. Nós temos aqui o querido professor José Geraldo Lopes Ramos, né, presidente da sociedade, presidente da Rede Brasileira de Estudo de Pessoa na Gravidez, trazendo também uma contribuição de dados brasileiros, utilizando a artéria oftálmica para um diagnóstico em situações, inclusive, em que a gente poderia estar nessa dúvida, né? E lembrar que, recentemente, a professora Angélica volta a fazer mais uma publicação, além de outras, falando, inclusive, que ela pode realmente ajudar na complementação diagnóstica e tem vários desdobramentos dessa linha de pesquisa que é muito entusiasmante. Essa artéria oftálmica, ela traz uma informação do sistema nervoso central que, por exemplo, o FUPIRS não tem. O FUPIRS que está aí na nossa tela, que é realmente um instrumento que pode ser muito útil para a gente decidir sobre a época do parto, principalmente nas frequências pré-termo, né, que é o grande desafio na prática, eles não têm um dado sistema nervoso central da mulher, e não estou acoplando ao FUPIRS, não é isso que eu estou dizendo, mas eu quero dizer que ela agrega informações sobre esse outro ambiente. Pois bem, mas no percurso, né, de definição, agora, recentemente, né, eu estou falando aí desse ano, a Organização Mundial de Saúde ela traz essa proposta
de definição que está aí na tela, né? Que é uma doença multiorgânica, geralmente ela está ali perto da 20ª semana da sua detecção. Sim, tem hipertensão muito frequentemente, mas é importante que a gente sempre lembre dessa questão de disfunção em órgão-alvo e lembrar que né, essa condição do é, também, na ausência de proteinúria, condições clínicas presentes fazem o diagnóstico, inclusive esse QR Code que vocês estão vendo, ele era uma possibilidade durante um congresso, vou me referir mais na frente, nós fazemos comentários sobre isso foi bastante entusiasmante e muito bem discutido essa condição. Mas, pois bem, mas eu não vim aqui trazer a descoberta da causa da pré-eclâmpsia, mas eu queria fazer alguns comentários, dizer que o feto não é necessário, né? Nós sabemos que o professor Braga nos ensina frequentemente que pode existir pré-eclâmpsia doença trofoblástica. É importante dizer que nem o útero é necessário, porque a gente já viu que pré-eclâmpsia pode ter com gravidez abdominal. Então, a condição é que quando a gente retira a placenta, entre aspas, se resolve essa condição, e é como se a malperfusão placentária fosse de fato a chave do problema. Isso é justamente o que mais está na base das nossas informações, e parece que não é qualquer parte dessa condição placentária, mas essa parte aí mais, eu vou chamar assim de marginal, cincício trofoblástico, é mais apontado, né, com essa condição. E é bom lembrar que essa condição de placenta que vai produzindo, né, os seus metabólitos ao longo da gravidez e vai, entre aspas, se estressando. Vocês vejam que numa gravidez normal, essa publicação do saudoso professor Redman mostra que em torno da 32ª semana ali, numa gravidez normal, a gente tem aí já, digamos assim, começa a inversão, né? Ou eu diria uma condição já de anormalidade dessa relação desses biomarcadores. Pois bem, eu falei até agora de placenta, mas parece que a decidualização também parece que integra esse cenário. A gente está vendo aí, é interessante essa proposta de o solo é um endométrio, que agora é decidualizado, portanto é decídua, e a semente seria o trofoblasto fetal, essa interação imunológica aí, bastante potente, que não, se não estiver bem adequada, vamos ter, por exemplo, a pré-eclâmpsia como um dos problemas. Eu tive a oportunidade, no laboratório do professor Udo, na Universidade de Iena, estudar exatamente essas condições não relacionadas só à pré-eclâmpsia, mas essa ideia dessa intensidade de eventos que estão associados à invasão trofoblástica, né? Incluindo sinalizações intracelulares, né? Onde torna esse ambiente absolutamente bastante complicado e essa interação imunológica, obviamente, pode descompensar isso que deveria ser uma homeostase, e eu chamo isso de perfeita, né? E é importante lembrar que trabalhos mostram que, embora a primiparidade não seja assim, um apanágio exclusivo da pré-eclâmpsia, mas a gente vê que a primeira gestação traz, nesse trabalho norueguês, uma incidência maior, e a partir que as outras gestações vão acontecendo na mesma mulher, e agora eu estou falando do componente masculino, que nessa interação imunológica acaba contribuindo com essa condição, isso é bastante importante. E guardem bem esse tempo de 10 anos entre um parto e outro, nós chamamos muito de reestreia funcional, isso do ponto de vista obstétrico, e eu queria refletir com vocês essas condições, esses trabalhos, que mostram, por exemplo, que a mulher, ao longo do tempo, e agora eu estou aplicando novamente esse espaço de 10 anos, a multiparidade, que seria um fator de proteção, acaba ficando mais relativo. Observem só, olhando agora para a medicina reprodutiva, se eu estou com uma paciente que tem um espermatozoide doado, eu tenho uma chance ali em torno de 12,1%, doação de ósseo é muito semelhante, mas se eu pego um aloenxerto completo, com embrião doado, eu tenho aí praticamente o dobro de chance da base de ter uma pré-eclâmpsia. Eu queria muito fazer um comentário sobre o professor Shigeru Saito, uma pessoa que se dedica muito a esse tipo de estudo,
E o professor Shigeru Saito, da Universidade de Toyama, ele nos traz esse trabalho muito interessante. Ele mostra, vocês podem ver, que depois da primeira gravidez, a gente tem aí uma redução, né, da chance de ter isso, mas observem que as células T é como se elas perdessem um pouco essa tolerância, né, e ano a ano, e a gente observa que depois de 10 anos, numa próxima gravidez, a mulher ainda pode ter, talvez em menor chance, mas ainda uma possibilidade de ter pré-eclâmpsia. Então, eu também quero valorizar nesse slide o componente. Eu tive uma pré-eclâmpsia, isso é bastante importante como fator de risco. Lembre que no passado isso era quase uma vacina, né, contra a pré-eclâmpsia, né? Então, a grande questão é que essa doença é bastante heterogênea e nem sempre a gente consegue encaixotar uma expressão clínica desse problema, né? E prever exatamente a evolução daquela condição. Então, uma das maneiras da gente interferir ou imaginar os problemas que podem advir disso é que abaixo de 34 semanas eu posso ter uma pré-eclâmpsia precoce e acima de 34 semanas o que se chama de pré-eclâmpsia tardia. A literatura tem estimulado muito essa definição de pré-eclâmpsia a partir do momento em que ela se instala, mostrando assim frontalmente situações diferentes em termos de resultados. Observem que todas elas têm uma perfusão placentária normal, elas se caracterizam por ter um estresse oxidativo cistrofoblástico, mas na pré-eclâmpsia precoce, parece que predomina mesmo essa má placentação, né? É como se a coisa começasse ali a partir desse halo enxerto que não está indo muito bem do ponto de vista de tolerância. A pré-eclâmpsia tardia muito frequentemente a mulher tem condições maternas muito claras, hipertensão arteriocrônica, a obesidade entra também nessa questão, assim tudo metabólico de uma maneira geral. E essas mulheres têm uma superlotação das microvelocidades, né? E, inclusive, publicações bastante potentes nos mostram que provavelmente todas as gestantes evoluiriam para a pré-eclâmpsia, por essa superlotação entre essas microvelocidades. Agora, o parto intercepta esse desfecho para algumas mulheres. É importante dizer que a pré-eclâmpsia precoce realmente é menos frequente, mas observem só que se ela surgir tão cedo quanto abaixo de 24 semanas, nós temos aí uma alta mortalidade materna e perinatal, uma chance muito alta de recorrência, e é muito interessante esse trabalho aí americano, que aparece aqui na extremidade direita desse slide, mostrando que quando ela surge menor do que 32 semanas, aumenta em 20 vezes a mortalidade materna. Esse inquérito americano nos mostra, por exemplo, só a gente chamando a atenção para a mortalidade, né? E se eu relaciono essa morte materna por 100 mil partos, diante de uma pré-eclâmpsia precoce, vejam que tem aí um valor de 42 pontos, né? Enquanto que a pré-eclâmpsia tardia é muito menor. Se a gente comparar com a mulher que não tem pré-eclâmpsia, essa redução drástica, né, dessa condição. Então, eu queria lembrar que a pré-eclâmpsia dividida entre precoce e tardia tem realmente esses benefícios, afinal, ela acaba não colocando tudo no mesmo saco, chamando assim, ela acaba valorizando essa questão dos subtipos dessa doença, e a gente pode tirar como exemplo o que aconteceu na diferença entre diabetes tipo 1 e tipo 2. A gente não segue um paciente diabético exatamente do mesmo jeito, considerando essas condições de exemplo que eu dei anteriormente. Mas de onde vem isso? Talvez exista realmente algumas condições que nos mostram isso até de maneira anterior à clínica. E eu trago um trabalho de genética que mostra nessa publicação agora, de março de 2025, a descoberta, eu vou chamar assim, ou pelo menos a identificação desse gene placentário aí, eu estou chamando do PAPA2, que está fortemente, né, associado a essa condição de pré-eclâmpsia precoce, né? E até existe uma sugestão aí de que nós tivéssemos, eu vou chamar assim, um papier para cada mulher, no sentido de que, ainda sem fatores clínicos, a gente pudesse entender, reconhecer essas mulheres que vão ter uma evolução para a pré-eclâmpsia precoce, que a gente já viu que é muito mais grave. E claro que a gente está muito distante dessa condição, mas é um elemento para a gente pensar, porque nos trabalhos sobre isso, o papier esteve associado a um diagnóstico precoce, né? Esteve associado ao parto prematuro, esteve associado a características graves dessa mulher. E então, por isso que provavelmente
e a gente ter, né, esse marcador, obviamente, contribuiria para uma maior adesão ao pré-natal ou aos cuidados que essa mulher poderia ter, mas é só para a gente refletir, já que essa é a minha proposta aqui no tema que eu coloquei desde o início. Eu vou trazer aqui convosco, eu compartilharei alguns ecos do recente Congresso Internacional de Pressão à Gravidez em Chicago, onde brasileiros estavam lá, comigo estavam o professor Guida, o professor Cavalli, a professora Laura, o professor querido José Geraldo, né? E nós observamos claramente que foi apresentado muitas iniciativas. Nós, a professora Laura teve a oportunidade de apresentar justamente as experiências que a rede brasileira e a FEBRASA têm feito nesse sentido de enfrentamento. E foi apresentada a iniciativa Vida, né, que é justamente o treinamento de sulfato de magnésio para a atenção básica ainda, ou seja, a gente fazer assim que possível o reconhecimento dos casos mais graves e começar, antes nem de chegar na etapa hospitalar, a infusão do sulfato de magnésio, trabalho liderado pelo professor En, professor Giorgio, que muito nos anima esse tipo de estratégia. E neste congresso, ficou muito claro para mim essa frase. A pré-eclâmpsia é uma doença cardiovascular facilitada pela gestação. E eu queria trazer justamente para vocês alguns artigos nessa direção. É interessantíssimo a gente observar essa ideia até da gerontologia, mostrando que nós estamos envelhecendo enquanto população, nós não podemos ter lacunas de uma melhor atuação para essa mulher, né? Então, assim, eu estou com a mulher apenas 9 meses, eu não vou pensar nesse futuro, eu não vou pensar nessa sociedade e já considerando todos nós já conhecemos que a pré-eclâmpsia é um marcador de doenças futuras, né? Então, esse guideline, que na verdade ele traz justamente comentários daquele primeiro artigo que eu mostrei no início da minha apresentação, do professor Daniele, mostrando justamente como seria importante nós valorizarmos, não só durante o tempo de contato com o obstetra, mas nessa vida imediata ali, após o parto da mulher, o quanto isso pode ser muito útil para ela. Inclusive, mostrando muito essa condição feto-placentária e cardíaca, né? E está muito claro na literatura que, principalmente, as pré-eclâmpsias pré-termo já demonstram aumento de sinais de hipertrofia, tem um relaxamento prejudicado, e isso é um indicativo de piora da disfunção, isso feito por múltiplos testes, mostrando que a função cardíaca tem mesmo um estresse para essa mulher. Essas mulheres realmente estão com mais facilidade, né, digamos assim, mais predisposição de ter hipertensão arterial crônica no futuro. Eu mostro aí, inclusive, considerando por idade, por faixa etária, o tempo em que isso leva para a gente ter mulheres com pressão arterial crônica que tiveram pré-eclâmpsia no passado. Esse artigo muito interessante, porque eles nos mostram ali, na figura número 1, que nós temos aí, de qualquer maneira, um estresse, né, notarial, eu vou chamar assim esse nome, numa gravidez normal, esse endotélio está estressado, de repente, ao longo da evolução, isso volta, digamos assim, para um linear normal. E nós temos duas maneiras de encarar as mulheres que têm pré-eclâmpsia. Ou ela já tem o seu estresse próprio, e de repente ali, a gente vê na figura 2, aí nós observamos que existe uma queda abrupta, ou seja, esse dano endotelial de forma aguda, ele se expressa e a mulher acaba desenvolvendo aí, entre outras coisas, essa clínica de pré-eclâmpsia, ou a gente pode dizer que, na verdade, esse estresse ele é contínuo e, na verdade, ele apenas desencadeia um estresse subjacente. Então, é aquela história que a gente não sabe exatamente se a mulher já tinha uma pré-eclâmpsia ali subjacente, que a própria gravidez apenas faz ela eclodir, digamos assim, clinicamente, ou é justamente essa condição agora nova, que tendo um ambiente predisposto, né, naquela mulher que já tinha, portanto, uma disfunção vascular, a gente tem casos dramáticos de pré-eclâmpsia, mas essa relação com essa disfunção vascular está muito bem documentada. Inclusive, é importante lembrar que mulheres que tiveram pré-eclâmpsia, em vários trabalhos, mostram que ela tem mais chance, né? E aí lembre que, novamente, essa diferença entre pré-eclâmpsia tardia e precoce, as mulheres com pré-eclâmpsia precoce
vão ter mais chance de ter uma pressão arterial diastólica, pressão arterial sistólica elevada. E observe que, novamente, aqui do lado, inclusive nas próximas 24 horas após um parto, e nós vemos sempre essa barra vermelha sendo o maior contribuinte para as condições de gravidade ali naquele puerpério. E também nós sabemos que, além dessa condição cardiovascular, eu queria frisar, né, que também recentemente essa questão associada a condições de demência e disfunções cognitivas, essas mulheres poderão estar mais predispostas, exigindo de nós, inclusive aquelas que tiveram o maior sofrimento, né, durante a gestação com as suas experiências, que isso pode ser realmente algo que a gente precisa valorizar e também monitorar. Eu queria chamar a atenção de que foi realmente um congresso que se falou muito da relação sobre o FIT-PGF. Esse é um trabalho clássico, muito difundido, do professor Stefan, lá em Berlim, né? Eles acabaram influenciando muito as decisões até daquele país com relação à maneira de utilizar. E foi um trabalho que foi feito ali de 2010 a 2018, e a gente pode observar bem, aí, vendo especificidade, sensibilidade, valores preditivos positivos e negativos, que o desempenho dessa relação foi confirmado, né? E aí eu chamo de vida real aqui na tradução livre, ou seja, a vida como ela é, e, portanto, a acurácia preditiva da relação solofita-PGF passou a ser demonstrada, e ela tem sido muito útil mesmo, né? Quando a gente vê, inclusive, as decisões quando o diagnóstico não está muito claro. Eu quero dizer que esses trabalhos foram tão importantes que, nas diretrizes austríaca, alemã, suíça, os fatores angiogênicos podem ser usados, além dos padrões clínicos padrão, para confirmar ou descartar a doença. Isso é um ponto importante que eu queria colocar aqui, para que a gente não imagine só questões assim bioquímicas, né, de um laboratório mais comum, ou mesmo a proteinúria. Então é importante lembrar que desde, né, essa época de 2019 existe realmente uma cobertura nacional do uso das relações, né, de solubilofiltro e PRGF, e aí o protocolo lá, o Prognosis, ele utiliza acima de 24 semanas essa condição. Esse é um slide aurido do próprio professor Stefan, e vocês observem que ele faz essa reflexão, né? E dizendo que provavelmente você está sofrendo com a frecha atravessada na cabeça. Está muito claro esse quadro. Mas para a gente ter certeza, eu vou fazer aí um teste que é mais caro e vai demorar um pouco mais para tomar essa decisão. Não, não é isso, né? A gente não pode ser a velha clínica e saber que se a gente está diante de um quadro onde a gente já pôde ter esse diagnóstico, a gente não precisa pedir biomarcador para todo mundo. Mas, de qualquer maneira, eu trago aí dois outros trabalhos, né, que eles também, eu vou chamar assim, corroboraram, eu vou usar essa frase, com tudo isso que eu venho trazendo aqui, nessa condição de dizer que isso realmente pode ser muito útil para a nossa prática clínica, principalmente nas condições que eu falei de dúvida diagnóstica. E esse trabalho, e novamente existe muito esse tipo de expressão real life, né, dizer que vejam aí que isso é um centro lá na Índia, onde vocês observam que provavelmente não tem muitos recursos financeiros para isso, talvez aí fomentos de pesquisa, mas é interessante mostrar que também lá isso se viu para a gente tomar decisões mais imediatas, digamos assim. Então, existe aí um racional de vantagens, né, como a detecção precoce, melhoria de desfechos, acaba sim otimizando recursos, de monitoramento, recursos de intervenção, personaliza o cuidado, a gente sabe da dificuldade que essa doença tem do ponto de vista de tantos fenótipos, e o mais desafio, obviamente, é o custo, a acessibilidade, a padronização e até mesmo treinar as pessoas para não fazer um overtreatment, uma prevenção quaternária que seja ruim, né? Mas eu queria lembrar que no Congresso, realmente, eu fiquei, assim, muito vou chamar de encantado com a apresentação do professor Stephen Tong. Professor Stephen trazendo justamente experiências australianas, eu quero dizer que ele antes fez uma revisão de que todas as nossas intervenções, eu vou chamar assim, farmacológicas, para a gente parar, né, o crescente domínio orgânico que a pré-eclâmpsia vai tendo,
multiorgânico, né, multifatorial. Então, a gente diz que a ideia foi atingir três pilares da fisiopatologia, né? Uma, tentar diminuir a liberação de fatores antiangiogênicos. Outro é atuar sobre a lesão vascular materna. E, claro, também atuar diminuindo os danos multiorgânicos da mãe, que atinge tantos órgãos. Pois bem, com essas intenções, essas drogas que estão citadas aí, o esomeprazol, a provastatina, a metformina, a sulfasalazina, foram tentadas nessa direção. Lamentavelmente, não escutamos condições muito animadoras, resultados que a gente prestasse para a gente promovê-las. Mas a metformina é aquela que está agregando ainda um pouco mais de atenção, porque alguns trabalhos mostraram uma redução, aliás, um aumento de intervalo desde o diagnóstico até o dia do parto, nas mulheres que estavam usando, inclusive, doses diferentes, porque esse trabalho que eu estou mostrando aí, hoje, houve braços com doses diferentes de metformina. Mas, de fato, que realmente chamou muito minha atenção foi esse trabalho do professor Tom. Talvez não seja nenhuma expressão muito, digamos assim, nova para nós que estamos aqui nessa sessão, mas ele conseguiu assim definir por faixa etária os danos de um parto prematuro na condição de pré-eclâmpsia, né? E claro que eu estou falando do cenário australiano, aquele tipo de atendimento. Mas observem só que ele nos mostra ali, ó, se eu indicar um parto com 27 semanas, eu vou ter aí, por exemplo, 9,7% de perda perinatal, 7,1% de, sangramento intra e periventricular. Por exemplo, as condições de displasia pulmonar e, principalmente, a retinopatia da prematuridade, que nós obstetras muitas vezes não acompanhamos esse tipo de transtorno do recém-nato. E quando eu seguro mais um pouquinho, se eu consigo reduzir esse impacto para um parto com 29 semanas, a gente observa muito bem como isso se reduz drasticamente. Também, se eu tiver com muito medo dessa mulher na minha frente, eu antecipar em uma semana, eu estou apresentando ali 26 semanas, vocês viram que também aumenta muito os danos desse neonato. Então, obviamente, isso não é uma régua, né? E para a gente avançar, quanto mais avançar, vai precisar, obviamente, de uma equipe, né? Que esteja com conhecimento para atender situações como essa. E, claro, muitas vezes com a tecnologia, e aí eu estou falando agora das condições do ambiente fetal, já que se para o feto não tem mais vantagem estar ali, para a mãe, como diz o professor Nelson Sá, 5 minutos de pré-eclâmpsia não tem nenhum benefício. Mas eu queria, antes de a gente ir encerrando, falar da terapia gênica, né, que foi uma proposta, né, apresentada, onde esse gene aí, estou falando do CBP488, né, ainda uma terapia experimental, onde, na verdade, ele faz um silenciamento de RNA. Eu estou usando termos assim muito coloquiais aqui convosco, apenas para facilitar a minha fala no sentido de tempo, e parece que isso, nesses resultados preliminares, aumentou pelo menos 7 dias. 7 dias pode não ser muito, mas pode sair daquela faixa que o professor Tong nos mostrou, e também favorecer, por exemplo, a corticoprofilaxia, que obviamente nós sabemos que vai beneficiar essa condição fetal. Pelo menos, inicialmente, essa terapia melhorou ou diminuiu a circulação do fluido nas mulheres com pré-eclâmpsia, ela diminuiu a pressão arterial sistólica, inclusive a expressão de perda de proteína. O professor Henry teve a condição aí de orientar esse trabalho, é um trabalho premiado, né? E vocês observem que a ideia da gente ampliar os conhecimentos no puerpério é um fator assim bastante importante. Nós temos que trazer a mulher para esse cenário, e isso é um trabalho que se preocupa com essa condição. E em Chicago, a gente pode observar várias ações olhando para o puerpério, né? Eu não sei exatamente como é a realidade de vocês, mas nós sabemos muito bem nos sistemas públicos, até privados, na saúde suplementar, a gente sabe para quem mandar a paciente com gestação de alto risco, mas esse puerpério de alto risco, muitas vezes a mulher fica perdida, e a gente observou, por exemplo, essa implantação aí de cuidados de pós-parto, e aí está falando do Reino Unido, e, na verdade,
mulheres que tiveram, por exemplo, parto abaixo de 34 semanas, uso de 3 ou mais hipertensivos ou hipertensão persistente. Essa clínica é uma clínica multidisciplinar, tem um cardiologista, tem um obstetra, tem um psicólogo, inclusive, para atender essa mulher, enfermeiras obstetras, para que essa mulher tenha esse tipo, né, de conduta. Eu quero lembrar que ainda continuando essas experiências mundiais que estavam sendo apresentadas, queria também compartilhar essa condição aí que chama-se MOP, né? E é importante lembrar que essa mulher ela é convidada para uma avaliação o mais curto espaço de tempo possível se a pressão dela tiver maior do que 130/80, né? A ideia é deixar nesse valor que eu falei. Lembre, há controvérsias, se alguém quiser ter uma opinião diferente, mas esse valor foi que nesse trabalho mostrou ser mais seguro para atuações no momento exato. Inclusive, esse aplicativo norueguês aí, bastante interessante, que a mulher vai preenchendo, tem verdadeiros acionamentos para procurar a curto prazo esse atendimento. E eu queria lembrar que esses controles, eu vou chamar de remotos, né, dessa mulher agora na condição de puerpério, isso avançou muito de maneira tal que as mulheres e os cuidadores foram treinados para a medição correta da pressão arterial. Lembrar que isso realmente é um grande desafio. Um monitor de pressão validado, e não qualquer monitor, e a gente deixar claro quais são os valores que ela precisa buscar o hospital. E é interessante porque existe um aplicativo para essa mulher. No momento que ela aciona o aplicativo, a partir daquelas setas de amarelo, vermelho e verde, estou sendo assim, simplório aqui na minha apresentação, ela marca, né, se ela está sentindo algum desses sintomas, e tem uma trilha que faz com que ela vá diretamente ao hospital em um curto espaço de tempo. Existem ligações automáticas ou mesmo e-mail automático para os cuidadores, para que essa mulher seja realmente atendida de maneira breve, né, nos espaços de saúde. E o professor Guida, da Unicamp, ele teve a oportunidade também de apresentar lá seu trabalho, já indicando que talvez possamos usar por apenas 12 horas no pós-parto mulheres com pré-eclâmpsia que estão estáveis e não 24 horas, o que encurtaria o tempo e facilitaria o uso do sulfato de magnésio nessas condições. O professor Henry lidera essas edições aí, chamado de Para Elas, no Brasil, onde as mulheres recebem justamente textos orientando-as a respeito desse problema, os sinais de alarme, o que deve fazer. Isso tem sido realmente um recurso bastante importante. E antes da gente sair daqui, é claro que nós não temos a prevenção primária da pré-eclâmpsia. Mas, no contexto da prevenção secundária, achei interessante compartilhar convosco o estudo PROBE, né, que mostrou que dosagens de AS, quer seja, por exemplo, a de 81 ou 162, não foi esse tipo de valor que não mostrou o melhor benefício para a mulher, desde que iniciado cedo para essas mulheres. Isso foi algo assim bastante importante também que a gente pôde perceber. Antes da gente sair, eu queria lembrar que o organismo materno orquestra, né, um movimento, eu vou chamar assim, biológico para que esteja disponível cálcio para a formação do osso fetal. E isso tudo, aumentando a absorção, diminuindo a excreção, promove o tal do hiperparatiroidismo fisiológico, né? E nós sabemos que nessa rota aqui da direita, né, nessa maneira mediterrânea de se alimentar, que está cheia de cálcio, a reatividade vascular diminui e a gente poderia ter uma diminuição da pressão arterial. Então, eu estou falando do cálcio e dizer que a professora Torlone fez essa publicação bastante robusta, com mais de 15 mil mulheres. Tenho certeza que todos aqui conhecem, mas eu queria só relembrar que foram 13 estudos de boa qualidade, e naquelas que são selecionadas como de alto risco e têm baixa ingesta de cálcio, a gente pôde ter ali um benefício, a gente pode ver aí no risco relativo ali de quase 80% das mulheres nesse grupo tendo uma redução de pré-eclâmpsia. Obviamente, isso se perpetua nos outros resultados, como parto prematuro, mortalidade materna e morbidade materna grave, e também, claro que sempre que a gente vê heterogeneidade de métodos, a gente sempre observa isso com muita atenção,
naquele momento não se tinha claramente dados insuficientes para a gente fornecer ou suplementar cálcio menor do que 1 grama por dia, mas é importante lembrar que houve uma publicação logo depois mostrando que se a mulher, a partir do momento em que observa que ela tem algum, alguma suplementação de cálcio, alguma alimentação de cálcio, que quem sabe 500 miligramas de cálcio poderia ser já um recurso ótimo para ela nesse sentido. Quero dizer que no Brasil a gente tem considerado que, de maneira geral, as mulheres não têm, talvez, esse acesso a 1 grama de cálcio por dia, que é importante lembrar que significa mais ou menos o que 1 litro de leite por dia, com seus equivalentes, poderiam fornecer. E isso é uma condição própria do nosso país, obviamente, mas eu mesmo, vendo uma população ali, SUS, de alto risco, me perguntava, né? Porque a gente dizia assim, eu preciso que você coma isso, coma aquilo, na minha consulta, antes da gente começar a suplementar, e eu tive a oportunidade de fazer uma publicação com o grupo de nutrição aqui da Universidade Federal de São Paulo, aqui Baixada Santista, as nutricionistas, após saírem da consulta de mulheres de alto risco aqui no Hospital Guilherme Álvaro, elas eram entrevistadas pelos nutricionistas, né? E se perguntavam no questionário de frequência alimentar, chamado de QFA, e realmente a gente tinha muito poucas mulheres que comiam o equivalente a 1 grama de cálcio por dia. Eu sou hoje uma pessoa que utilizo a suplementação de cálcio como uma medida, mas, assim, na verdade, é uma tendência mesmo da literatura. A gente observa que a Laura Magui, entre o exercício físico, o uso do AS, até o parto programado em situações de risco, ela também coloca aí, pelo menos, uma suplementação de cálcio aí, eu me refiro agora a 500 miligramas por dia, como havia falado naquelas mulheres. Desde 2011, a Organização Mundial de Saúde traz a suplementação de cálcio, bem como a aspirina, e isso iniciar o mais cedo possível essa condição. E todas essas sociedades, na verdade, eu não vou especificar, porque tem algumas diferenças entre elas, elas lembram da importância do AS, do cálcio, o tempo de uso, a prescrição, a suplementação um pouco diferente, mas isso são medidas de prevenção secundária, né? Nós não temos a prevenção primária desta doença. Até porque também tudo que eu falei, eu acho que está de acordo, principalmente agora essa condição de prevenção secundária, com esses protocolos aí da Rede Brasileira de Inspeção da Gravidez e também referendados pela Comissão Nacional Especializada da FEBRAS. Por isso que nós realmente nos entusiasmamos muito quando a nota técnica, né, de suplementação nacional de cálcio foi aprovada para o nosso país. Isso é uma posição nossa. Antes da gente sair daqui, eu queria dizer que nós estamos na pré-eclâmpsia com situações limítrofes de vida materna e também para o produto da concepção. Vários infantes perdem a vida por causa dessa condição. Eu queria lembrar, vi recentemente essa reportagem falando que a maternidade do FJ é referência ao acolhimento do luto gestacional. Eu fui ler, tem várias práticas bastante interessantes. Eu quero justamente parabenizar isso e lembrar uma frase do neonatologista que é americano, né? Quem perde um adulto perde o passado, mas quem perde uma criança perde o futuro. Quem milita com gravidez de alto risco sabe do seu papel nessa condição. Eu não gosto de esquecer de onde eu vim, aliás, nessa direção de lembrar de onde eu vim, eu queria encerrar aqui falando do meu professor pessoal, o professor Nelson Sassi, que eu falei de tanta tecnologia, tantos recursos, mas ainda eu uso muito essa ideia de que o pré-natal reconhece precocemente a instalação clínica da pré-eclâmpsia e permite interceptar processos potencialmente fatais. E também no roteiro, né, dessa condição do passado, eu queria lembrar uma frase que serve muito para essa doença, que o professor Luiz Camano sempre falava: não olhe só a árvore, mas olhe a floresta. E antes de sair daqui, me despedir, agradecendo muito a acolhida de vocês, tantos amigos e amigas, eu queria dizer que a honra é muito grande. Esse livro não está assim não, tá, pessoal? Isso aí, quando a IA achou, ficou um livro aí com a capa tão novinha, mas o meu livro, pessoal, está bastante desgastado, tantas vezes que eu folheei esse livro aí para minha prova de concurso de residência. Foi aí que eu não aprendi apenas obstetrícia, eu aprendi amor ao cuidar, uma linguagem magnífica e a percepção de que o médico
não é apenas aquele assistente, mas ele pode ser uma pessoa culta também, e ele pode ajudar a pessoa de várias maneiras. Obviamente, isso se expandiu, nós estamos aí com a edição bastante recente, e eu fico muito feliz de estar fazendo parte um pouquinho hoje dessa condição de onde veio todo esse livro. Eu tenho como se fosse uma semente dentro de mim, por isso eu estou muito honrado de estar aqui. Eu queria expressar minha alegria. Mas toda vez que eu estou alegre, eu lembro muito disso aí também. Foi desse local que eu vim, e eu queria, antes da gente dizer tchau, fazer uma propaganda, dizer que Sumé é a minha cidade onde eu vim, cidade do Polinho das Secas da Paraíba, e dizer que João Pessoa, que é bem perto de Sumé, é o contrário, né? Vai sediar a jornada o ano que vem da Rede Brasileira de Suspensão de Gravidez. Já aproveito para convidá-los. E também, nessa última imagem, eu novamente quero agradecer, né, a presença de tantos amigos e amigas aqui conosco. Muito obrigado. Eu fico aqui à disposição se tivermos tempo, professor. Que beleza, professor. O senhor nos brindou aí com uma fala maravilhosa e a palavra está franqueada aos colegas que quiserem fazer uso dela. Quem quiser se manifestar, tem no chat, já tem aqui elogios. Alexandra elogiando, Ângela Targino, Permitindo, ó, Alberto Borges. a gente fazendo 12 em 12 horas. Sim, que eu ia perguntar. Peraí. Professor, Alguma queria. parte? ah, Hã? ah, posso falar, Pode, professor? claro. Saudar o meu amigo, o professor Francisco Lázaro, uma pessoa Errado. de uma Tem humanidade uma coisa já doida demais. indescritível e que na verdade, nos honrou aí com a sua presença. Servidores Ah, prescreveu, não Rio. n- não podíamos, Lázaro, terminar o ano sem te ouvir. É, é bonito ver, né, professor, o livro sendo frutificado em terrenos tão férteis, né, quanto Lázaro, e a gente ter a certeza de que a boa doutrina é disseminada. Os aspectos técnicos, né, Lázaro, assim, é, ainda me causa espécie, sabe, Lázaro? Aquele artigo dos colegas de Ribeirão falando sobre a baixa adesão, recomendação do cálcio da suplementação do pré-natal. E a OMS recomenda, a Cochrane recomenda, o Ministério da Saúde recomenda, a Febras recomenda, a Rede Brasileira de Hipertensão quer dizer, recomenda e as pessoas não prescrevem, as pessoas discutem, as pessoas arguem e é uma pena, acho que isso sim é uma perda de oportunidade. E aí é óbvio que a gente tem melhores desenhos, melhores estudos, outros questionamentos, mas ah, para além de todos os desfechos, reduzir morte materna é algo que é absolutamente essencial no país. Queria poder te ouvir um pouco falar sobre esse aspecto que você já tão brilhantemente abordou na sua apresentação. Por que dessa hesitação à prescrição do carbonato de cálcio no meio de tantas outras hesitações no campo médico recentes? Obrigado, Lázaro. Obrigado, professor. Na verdade, professor, muito obrigado. Obviamente, esse momento aqui se deve muito à sua gentileza em ter me indicado, o professor Jorge Rezende ter aceito a sua indicação. Mas eu queria lembrar que, talvez, professor, justamente dentro da sua preocupação, a gente vive também aí um gap, né? Aquela condição de que alguns já muito bem demonstraram isso, mas a dificuldade daquela aquela pílula de cálcio entrar na boca da paciente, na verdade, né? E essa condição é difícil da gente explicar o racional disso, mas eu acho, professor, e agora é uma condição muito peculiar de minha opinião, é, frequentemente as pessoas que não concordam com isso, elas estão muito assim, digamos assim, aliadas a condições internacionais, a países que não têm essa mesma característica nossa, principalmente do acesso, né, ao cálcio na mesa, e por isso mesmo que eu acho que isso acaba contaminando a interpretação dessa política, né? Então, eu realmente eu tenho um suplementar já há muitos anos e eu me sinto muito confortável em defender aqui minha opinião nesse sentido. Obrigado, Lázaro.
Quem mais quiser fazer uso da palavra, Nilson ia falar, Alberto Alberto, também. é. A vez é do professor. Professor Nilson, claro. Tá certo. Não, queria parabenizar o Lázaro, né, pela essa exposição tão profunda, tão rica, né, abordando diversos aspectos, né, e alguns aspectos que a gente ainda fala assim, pô, tem muita coisa ainda para a gente aprender e estudar em relação à pré-eclâmpsia, né? E, e você sabe, né, que a gente, na nossa linha de pesquisa, né, dentro da, da nossa maternidade, é sobre os biomarcadores de pré-eclâmpsia, SF81, PLGF, né? E a gente já tem utilizado bastante. E realmente isso tem ajudado, né, muito a gente, né? Nós temos muitas pacientes de alto risco, pacientes com portadores de lúpus, que frequentemente a gente está naquela dúvida em relação a diagnósticos e até em relação a prognóstico, né? Então, a gente já avaliar qual é o risco daquela paciente e se a gente está frente a uma pré-eclâmpsia, né, com evolução mais lenta ou com uma evolução mais rápida. No trabalho que você apresentou, Lázaro, era na Alemanha, né, que eles estavam utilizando, né, no pré-natal. Então, é, eu imagino que eles devem estar fazendo somente o PLGF, né, aquele teste mais rápido, né, que para a dosagem do PLGF, né, provavelmente. Não sei se era esse o artigo. O professor, professor Nilson, muito obrigado pela sua. Só acabou, professor Nilson? Você quer fazer mais algum Já, comentário? já, já. Já, ótimo, tá bom, professor. Aqui eu, por um momento, só aqui da minha tela. Professor Nilson, muito obrigado viu, pela sua participação aqui. Professor Nilson, eu tive a honra de conhecê-lo no Congresso Brasileiro da Reabilitação à Gravidez. Inclusive, naquela ocasião, o trabalho dele mesmo foi laureado justamente com a utilização de biomarcadores, né? Eu não tinha me referido no início a isso, porque eu esperava ter esse tempo aqui na discussão. O professor Nilson mostrando de maneira muito versátil, em vários cenários, o quanto pode ser útil. Lembrando que o professor Nilson é uma referência dessa condição do pré-natal em doenças com reumáticas, onde realmente a proteinúria acaba sendo, eu vou chamar assim, uma coisa bastante limitada para você tomar decisões, não só de gravidade, mas principalmente até de diagnóstico, né? Uhum. Então, ele mostrou o quanto isso é útil mesmo. Aquele trabalho do professor Stefan, da Universidade de Berlim, Certo. Uhum. eles têm justamente na Universidade de Leipzig também estudos mostrando essa condição. Eles inicialmente, professor, eles têm várias publicações com a relação solubilofrito e PLGF, né? Eu conversei pessoalmente agora com o Stepan, lá em Chicago, e ele me falou que ele acha melhor, é uma posição baseada agora eu estou falando de nível de especialista, né? Que a relação tem uma melhor informação do que o PLGF isolado. Isso eu não estou publicando aqui, que isso é uma verdade absoluta, né? Porque, por exemplo, onde eu trabalho, eu só tenho o PLGF no momento. Então, é o que eu tenho lá para correr. Mas agora, essa semana passada, eu tive uma oportunidade de uma paciente, estava suplementar, fazer a relação e eu percebi que a relação me mandou internar. O PLGF não me mandava internar. Então, eu percebo que ainda a gente vai ter uma dificuldade ainda dessa correlação entre esses dois. Mas a maioria da publicação deles é a relação, professor. Nós estamos agora podendo fazer essa comparação. Nós estamos fazendo somente o PLGF na máquina, né, de resultado rápido, né, e fazendo a relação que é mais elaborada, né? Nós tentamos. E qual é a sua opinião, professor? O senhor tem percebido que a relação é melhor ou não? Ou é equivalente? Isso, até o momento, a gente tem encontrado resultados equivalentes, né, Tá. do PLGF, tá? Mas são poucos casos que a gente ainda tem feito essa observação, né? Mas eu acho que quer dizer, no aprimoramento dessas máquinas, a gente vai conseguir, pelo menos para decisões mais rápidas, né? Por exemplo, nós temos pacientes que a gente, assim, bom,
se ela está fazendo hipertensão grave, eu devo fazer sulfato de magnésio ou não devo fazer sulfato de magnésio, né? Então a gente pode tomar decisões mais rápidas e talvez mais seguras, né? Obrigado pela sua opinião, professor. Alberto, Boa noite a todos, obrigado pela oportunidade. Primeiramente, parabenizar o professor Lázaro pela belíssima apresentação e elogiá-lo por valorizar a sua origem. Eu acho que nós não podemos esquecer das nossas raízes, professor. Um comentário a respeito do que eu tenho visto na prática. No nosso ambulatório lá da faculdade, Souza Marques, professor Rezende, tem chegado algumas pacientes do alto risco, utilizando, por exemplo, 500 miligramas ao dia de metildopa. Tá? Isso é um questionamento. E outras pacientes interrompendo o cálcio na 36ª semana, por orientação de colegas. Primeiro aspecto, a questão da dose da metildopa. Queria que o professor Lázaro falasse alguma coisa, porque é orientação de serviços que eu conheço e de renome. E a questão do cálcio, não vejo sentido na parada da tomada na 36ª semana, me parece um efeito de confusão com o ácido acetil salicílico, e também li que naquela dose de 1 grama, desde da aula do professor Braga, né, quando a Secretaria de Saúde nos orientou a fazê-lo, já desde o ano passado, né, professor? O comprimido nosso é o carbonato de cálcio, na grade do SUS, de 500 miligramas. Tá? Eu li, e os nutricionistas me orientaram que a tomada, a dupla tomada, ou seja, um comprimido pela manhã e um à noite, melhoraria a absorção, em vez de ela fazer a tomada dos 2 comprimidos de uma única vez. Os 2 comprimidos de uma única tomada. Ela foi acionar a tomada, enfim. Então, a primeira pergunta é essa questão da metildopa, e a segunda é a questão dessa parada do cálcio. Vê algum sentido nisso? Não me parece um ato de confusão com o AS. Sim, professor. Muito obrigado, professor Alberto Borges. Muito honra a sua presença aqui também conosco. De fato, professor, vou começar pelo cálcio, porque é o que eu queria deixar muito destacado aqui. Me pareceu também, pelo menos assim, preliminarmente, essa condição de comparação com a prescrição do AS, né? O AS tem alguns efeitos, né, hemostáticos, e isso poderia deixar as plaquetas ali, digamos assim, reduzir a sua potência. Então, parece que parar com 36 semanas do parto é algo benéfico para aquela droga. Mas para o cálcio, não. A rede brasileira tem sugerido até o dia do parto. Então, ela para quando a placenta sair, usando sua expressão mais coloquial aqui. Agora, também com relação ao metildopa, eu acho que é muito importante que a gente compreenda mesmo que a gente está falando da pré-eclâmpsia, e, de fato, na pré-eclâmpsia, os hipotensores, eles têm talvez um papel mais limitado, né? Ou seja, talvez o professor Sartre dizia para mim que se ela tiver que entortar a caneca, ela vai entortar com ou sem o metildopa. Ou seja, talvez a gente não vai deixar de prescrever, mas talvez ela contribua muito menos. Então, eu queria dizer que nós temos utilizado sim o metildopa. A gente tem imaginado aí uma dose mínima de 750 miligramas quando a gente começa a utilizar, e principalmente no contexto de hipertensão arterial crônica. Isso pode ter opiniões diferentes, mas a gente tem ido até 3.000 gramas para aquelas pessoas que não querem utilizar múltiplas doses de remédios. Claro que quando você passa de 2 gramas, ou mesmo 750, para quem tem mais suscetibilidade hepática, a gente talvez tenha eventualmente algum problema, mas a gente tem trabalhado nessa margem aí, de 750 a 3.000, e sempre considerando essa questão do prognóstico, quer seja pela clínica, quer seja por esses fatores que a gente falou aqui, para interromper a gravidez no momento mais oportuno, independente da condição que eu possa ainda elevar o meu fármaco por via oral. Professor, e caso a paciente aceite a associação de fármacos, o senhor associaria um segundo fármaco a partir de 2 gramas de metildopa? Eu não tenho essa resposta conclusiva do ponto de vista científico, mas eu quero dizer que a gente tem se interessado aqui no local em que eu estou em utilizar até 3.000 gramas. Não está errado, obviamente, não há erro nenhum,
e chegou ali em 2 gramas, se o protocolo da instituição, essa é a dose máxima, eu começar com a segunda. Essa minha ideia de pensar desta maneira é apenas para evitar múltiplas drogas, evitar efeitos de comparação. As outras drogas, pelo menos no nosso protocolo, vão ser os vasodilatadores, que têm os seus efeitos colaterais também. Né? Por exemplo, a nifedipina não está isenta dela ter cefaleia, que vai complicar a minha condição do que ela está sentindo, vão ter taquicardia reflexa, até uma hipotensão muito grave, dependendo de quanto se faz. A lodipina, que seria uma opção, vai dar edema. Ou seja, a gente não está numa situação muito fácil, né, para decidir aquilo que é isento de riscos. Por isso que a gente tem ido ali, se ela está tolerando aquela droga, a gente tem mesmo a nossa posição aqui no local em que eu trabalho. Muito obrigado, professor. Excelente. Alguém mais quer fazer alguma consideração, professor Benzecri? Olha, eu só elogiar realmente uma atualização. Há muito tempo que eu não via igual. Só elogios e mais nada. Professor Lázaro foi muito bom. Parabéns, parabéns. Que bom, professor. Mas, professor, ouvi o doutor Bezecri falar isso, doutor Jorge Rezende, isso foi praticamente a passagem de volta, né? Professor Bezecri, eu fiquei muito honrado com os seus comentários. Eu conheço seus livros, quando o senhor me ensinou indiretamente, o senhor está aí falando isso, mas é mais um motivo de estar feliz de estar aqui. Muito obrigado. Nada, eu que agradeço. Um grande abraço. Estou vendo aí de câmera aberta a professora Alexandra, que teve outro dia presidindo lá a nossa sessão. Muito obrigado pela sua presença. Professor Lázaro realmente merece aí todo esse prestígio. Foi uma aula excepcional, professor. Eu não o conhecia tão de perto e estou encantado desde a semana passada, desde aquela sessão que o senhor me convidou e que eu pude participar numa fala Jorge, posso fazer uma modesta. pergunta? Cortando Claro. aí. Vamos lá, Sidney. Tudo bem, ô Lázaro? Parabéns aí. Tive em João Pessoa 2 semanas atrás, nas minhas férias. Eu conheci o Nordeste quase todo, mas não conhecia João Pessoa. Fiquei encantado. Realmente uma cidade muito boa. Praias do Norte, do Sul. Está de parabéns a sua cidade, hein? Olha só, em relação ao uso do sulfato de magnésio, é uma pergunta já muito batida, mas eu faço questão sempre de perguntar, porque é muito dia a dia nosso, né? No puerpério, até que dia que você costuma utilizar o sulfato de magnésio nos picos hipertensivos que a paciente faz quando tem pré-eclâmpsia? Até o terceiro, até o quinto, porque chega um momento que você começa a controlar com antihipertensivo, né? E você pensa se ela não tiver com sinais de iminência de eclâmpsia, né? Mas se ela faz o 160 por 110 a partir do quinto dia, você opta por fazer o sulfato? Como é que você, no seu serviço, você conduz? Obrigado. Professor Sidney, como o senhor é muito famoso, eu estou na plateia, eu quero dizer que eu sou uma daquelas palminhas lá que na rede de acretismo eu mando para o senhor, quando o senhor apresenta lá seus casos exuberantes. Eu sou aquele mesmo lado lá da rede de acretismo. Então, obrigado. acompanho muito sim, do aí. acretismo, obrigado. Eu acompanho muito aí a sua versatilidade, né? E recentemente alguns residentes seus me falaram sobre o senhor agora. Complicou aqui, chama o Sidney, então eu sei que é o senhor. Eu queria dizer, professor, que eu vou, assim, de uma maneira muito franca, falar que é um como eu faço, mas eu também vou dizer de onde é que vem essa minha ideia, né? Assim, existe um trabalho muito interessante publicado no livro do Cibai, sobre emergência obstétrica, mas esse trabalho, eu fui procurar a referência, ele é carimbado pelo professor Anand Karumanchi. Anand Karumanchi tem uma expertise muito grande em hipertensão, aliás, é um dos grandes entusiastas dos biomarcadores, e ele está bem claro lá que uma mulher pode convulsionar até 30 dias pós-parto. Eu não estou dizendo que geralmente acontece isso na primeira semana, que é esse limite que o senhor deu aí nessa primeira semana. Isso realmente é o mais comum, né? Então, assim, professor, a nossa decisão ela é muito simplória aqui. É assim, eu acho que pode convulsionar. O Antônio acha que pode convulsionar. Então, pronto, a gente faz aí o sulfato de magnésio nesse período de tempo. Obviamente
a gente olha essa mulher, não só apenas... Eu gostei quando o senhor falou dos 160 por 110, eu gostei porque isso sem sintoma já é uma expressão clínica, mas também quando ela tem um sintoma sugestivo de eu posso convulsionar. E nada melhor do que os fatos de magnésio, até mesmo do que os hipotensores de ação rápida, né? Só lembrando que o hipotensor de ação rápida, a gente acaba tendo um benefício muito grande, aí eu quero ampliar um pouquinho já, por causa da, 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 da provocação do Alberto, do uso da furosemida no puerpério, né? Então, a gente acaba lembrando que essas mulheres que estão aí com uma pressão de difícil controle, a gente associa também a furosemida nessas mulheres, para os mecanismos intrínsecos dessa droga, e também nessa questão de acompanhamento e de decisão, a gente está tendendo, professor Sidney, a fazer como aquilo que eu mostrei lá do Guida. A gente até sulfata no puerpério, mas a gente, se não tiver convulsionado, se não for uma HELP, a gente deixa ali por 12 horas. Então, a gente encurta um pouquinho esse tempo, reconhece o benefício da droga e interrompe mais cedo isso aí. Eu espero ter me colocado e defendido a minha posição aqui. Não tenho dúvida. Muito obrigado. Obrigado pelas palavras iniciais. Professor, eu Então, sei que o senhor pessoal, está querendo encaminhar, mas peço desculpa ao senhor, claro. porque hoje o que os colegas do Rio viram foi apenas uma faceta do Lázaro. Foi a faceta acadêmica, que é brilhante porque ele vem de escolas brilhantes, porque ele é um chefe de escola em Santos, mas eu quero dizer que não é a única e muito menos a mais importante faceta do Lázaro. O Lázaro é um médico de verdade. E eu queria muito, porque a sessão tem nossos alunos, nossos pós-graduandos, dizer que o Lázaro preenche todos os requisitos que faz com que ele seja um médico admirável. Ter o Lázaro entre nós é um motivo de grande inspiração. É claro que a aula maravilhosa que ele deu nos diz sobre o cientista, sobre o professor, mas o Lázaro é maior do que isso. Estou vendo aí o Magliano, da Paraíba, que é presidente da Sociedade de Ginecologia e Obstetriz da Paraíba. Acho que todos aqui podem atestar a maravilha que é você. Você me dá orgulho de dizer que estou ao seu lado como médico. Muito obrigado, viu, Lázaro, por você estar entre nós. Professor Antônio, Rezende, claro. Como vai, meu amigo? grande prazer, primeiro de tudo, grande honra poder participar de uma reunião tão seleta com grandes professores do Brasil todo, ainda mais de uma das faculdades mais tradicionais e clássicas do nosso país. Como o Lázaro falou na aula dele, a gente aprendeu muito com o livro do seu professor e que você continua tão bem. E é muito bom ouvir e saber que você está cercado, Rezende, me permita chamá-lo assim, de gente tão boa como o professor Antônio Braga, que falou agora há pouco. Um craque na obstetrícia brasileira. E dizer também que, como o professor Lázaro disse, João Pessoa faz parte da grande Sumé. Lázaro é meu conterrâneo e eu fico muito orgulhoso de ver a maneira como ele coloca o assunto pré-eclâmpsia no nosso meio. Lázaro vem, junto com a Rede Brasileira de Hipertensão, contribuindo de maneira fundamental para a redução de mortalidade materna, com duas contribuições que eu acho muito importantes e inovadoras. A primeira delas é a questão da utilização do sulfato de magnésio extra-hospitalar, que resolve, talvez, ou reduza uma das grandes lacunas que a gente tem no tratamento ou na redução dos danos desta doença, como todos sabem. E a segunda é a disponibilização, a utilização, o estímulo, a divulgação da utilização do cálcio para as gestantes. Eu me lembro que quando eu era estudante e residente, eu tive a honra de estudar e partilhar desses momentos com o Lázaro. A gente não prescrevia cálcio para as gestantes. E eu me lembro também que a primeira vez, professor Rezende, que eu ouvi falar em aspirina foi numa aula do professor Montenegro,
Isso já faz mais de 30 anos. E é preciso que a gente resgate e se lembre do pioneirismo daquele professor que eu sei que ajudou na sua formação. Então, Lázaro, você está de parabéns, e o senhor também, professor, pela excelência na escolha de um professor que, pela humildade e por servir a todos, ele tem conseguido ajudar no tratamento e no combate dessa doença no nosso meio. Tivemos aqui uma noite memorável que ficará aí na história dessas nossas reuniões. E queria agradecer mais uma vez a todos os aqui presentes, em especial ao professor Lázaro, que nos brindou com essa linda fala. O ano acabou, nós teremos semana que vem, como fizemos ano passado, uma sessão que não é médica, uma sessão que o professor Braga nos brindará com uma mensagem natalina. Então, desde já, deixo o convite, que depois seguirá pelas redes sociais, para que semana que vem, nesse mesmo horário, estejamos aqui. Muito obrigado a todos, uma boa noite, uma excelente semana. Tchau, amigos. Boa noite. Lázaro, um abraço, Boa querido. noite a todos. Roberto, um Obrigado. abraço. Professor Bezecri, um abraço para o senhor. Abraço a todos. Abraço a todos.